tarde, pessoal. É uma felicidade muito grande para mim estar aqui compartilhando esse nosso movimento orgânico com vocês. Houve um tempo, um pouco tempo atrás, que eu tinha uma certa ilusão de encontrar um propósito pessoal para a minha vida. E eu não encontrei. Eu acabei percebendo que existia um propósito para a vida em si. E isso me deu muita paz, me deu muita tranquilidade, porque aquele negócio do propósito pessoal, eu acabei percebendo que tinha muito ego naquilo. E assim que eu aceitei e comecei a me adequar a esse propósito da vida, tudo ficou mais leve. Vocês sabem qual que foi o propósito da vida que eu acabei descobrindo? O propósito da vida é viver. Tá bom, vamos ser um pouco mais específico. Viver aqui e agora a vida que eu nasci para viver. Aqui e agora não é amanhã, não é depois, não é quando isso ou quando aquilo acontecer. A vida que eu nasci para viver não é a vida que eu acho que eu devo viver, e muito menos a vida que os outros acham que eu devo viver. A vida que eu nasci para viver é a vida que a minha natureza clama por viver. E será que existe essa vida, Renan? Será que existe uma vida que todo ser humano nasceu para viver? Será que é possível que nós consigamos viver essa vida? Em torno dessa pergunta e de muitas outras perguntas parecidas com essa, mais ou menos 6, 7 anos atrás, foi surgindo ali em Blumenau, no sul do Brasil, em Santa Catarina, um movimento chamado movimento orgânico. Por que movimento orgânico? Porque nós fomos buscar respostas para essas perguntas na observação empírica da natureza, do mundo orgânico. Assim como fazia Aristóteles e Darwin. Quando a gente se dispõe a observar a natureza como ela é, a primeira coisa que a gente percebe é que o ser humano não é nada daquilo que ele pensa que é. Na verdade, existem 7 milhões de espécies de seres vivos nesse nosso planeta. E nós somos só uma espécie entre 7 milhões. E você sabe o que existe em comum entre todas as 7 milhões de espécies que habitam esse nosso planeta? Todas elas vivem. Elas vivem aqui e agora, intensamente. E fazem aquilo que nasceram para fazer. E olha, inclusive nós, os seres humanos, se nós pegar todos os 7 bilhões de seres humanos, até os 5, 6 anos de idade, a gente vive totalmente assim. Intensamente aqui e agora, vivendo a vida que nós nascemos para viver. Então, existe sim um propósito da vida, e é possível sim a gente vivê-lo. Basta a gente resgatar aquela nossa criança que ficou lá atrás. Ou a gente aprender com as crianças que estão aí, observando, vivendo um pouco o que elas vivem. Mas vocês sabem qual que é a única coisa que nos impede de fazer isso? E nos impede mesmo de fazer isso? São as nossas crenças. As nossas crenças são pesos, são barreiras, são bloqueios que nós criamos, nós inventamos para a nossa própria existência. Quanto mais crenças, mais julgamentos, mais expectativas, mais medos, mais culpa. Quanto menos crenças, mais liberdade para a gente viver a nossa criança. Então, em torno dessa barreira chamada crença, nós descobrimos a nossa missão, a missão do movimento orgânico, que é ajudar, inspirar, influenciar as pessoas para que libertem-se de crenças, tanto pessoais como sociais, que as impedem de viver esse propósito da vida, que as impedem de viver a vida que nasceram para viver. Ah, tá, Renan, mas como que vocês fazem isso? Como que a gente consegue fazer isso? Perguntaram para o Dalai Lama qual que era a melhor forma de meditação. Sabe o que o Dalai Lama respondeu?
a melhor forma de meditação é pensamento crítico seguido de ação. Para quem gosta de fonte, isso está num documentário chamado I Am. Pensamento crítico seguido de ação é algo que, na minha vida, foi meio que uma tônica, assim, todas as vezes que eu enfrentei desafios, dificuldades, sofrimentos. Então, casou muito com a minha experiência de vida, que um dia eu conto para vocês. Mas, também, nós fomos em busca de muito conhecimento filosófico, milenar, que estava encaixado nesse tipo de pensamento. E, unindo essas coisas, a gente conseguiu começar a ajudar as pessoas, começar a empoderar as pessoas, para que elas começassem a questionar as próprias crenças. Ia mudar, assim, a forma de agir e de reagir diante das coisas, no aqui e agora, no presente. Então, a gente começou a fazer isso. E se nós pudéssemos resumir todo esse conhecimento filosófico em 2 grandes princípios, na verdade tem muito mais, mas se a gente puder resumir em 2, seriam os seguintes. Primeiro, a natureza humana é autônoma e colaborativa. Natureza humana é autônoma. Isso significa que nós nascemos livres de qualquer ideia pré-concebida, de qualquer rótulo. Nós nascemos livres para fazer o que a gente quiser fazer. Colaborativa significa que se nos deixarmos fazer aquilo que nós quisermos fazer, nós não vamos nunca prejudicar outro ser humano, porque não está na nossa natureza isso. Então essa é a nossa essência, existem evidências disso. Ah, como assim, Renan? Como é que você sabe que isso não é uma crença? Isso que está aí. Aí nós temos o segundo princípio. Nascemos com 5 sentidos e apenas uma imaginação. A natureza nos dotou de 5 ferramentas maravilhosas para interagir com a realidade presente. E também uma outra ferramenta maravilhosa para interagir com os desafios do presente, que é a nossa imaginação. E a proporção é essa, é 5 para 1. Ou seja, nós devemos usar os nossos 5 sentidos 5 vezes mais do que a nossa imaginação. Só que a gente inverteu totalmente essa ordem, essa proporção. A gente interage com a realidade hoje usando 10, 20, 30 vezes mais a nossa imaginação do que os nossos sentidos. E você sabe qual que é a consequência disso? Julgamentos, doenças, medos, expectativas, tudo isso que acontece na sociedade, que é fruto da nossa imaginação. Acontece justamente por nós termos afastado dos nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos, gente, eles nos unem como seres humanos. Eles fazem parte da nossa natureza colaborativa. Quer uma prova disso? Algum de vocês tem alguma dúvida que a minha camisa, a cor dela é preta? Não, ninguém vai ter dúvida, porque está todo mundo vendo. Então, se vocês estão vendo, se vocês estão usando os 5 sentidos, nós vamos convergir, nós vamos se unir. Agora, se eu vier aqui e disser, aquele cara que está preso lá em Curitiba é culpado, um monte de gente vai pular e vai dizer, não, é inocente. E se eu disser, não, ele é inocente, um monte de gente vai dizer, não, é culpado. Tudo imaginação. Algum de nós presenciou, viu, estava ali, interagindo com a realidade dos 5 sentidos? Não, ninguém. Então, essa imaginação nos separa, como seres humanos. Vai haver divergência, vai haver conflitos. Por quê? Porque ninguém estava ali interagindo no momento presente. Então, os 5 sentidos nos unem, a nossa imaginação nos separa. E a nossa missão é ajudar as pessoas a duvidar da própria imaginação, a questionar as próprias crenças e passar a agir e reagir de uma maneira diferente. Assim, nós começamos, então... Só um pouquinho. Isso, deu. Nós começamos a nos reunir em grupos. Grupos de pessoas que se ajudam questionando as próprias crenças. E se ajudam compartilhando experiências de mudar ações aqui e agora. E que levam isso para a vida, no seu dia a dia.
Então, isso se tornou algo muito importante para nós. Esse grupo de pessoas, não existe nenhum procedimento, não existe nenhum ritual nisso. As pessoas se reúnem livremente, convidam outras pessoas, e a gente começa a exercitar o pensamento crítico seguido de ação. E é extremamente gratificante a gente poder ver pessoas que a gente nem conhece, mas que participou desse tipo de encontro, vir para nós dizer que aquilo lá foi muito impactante na sua vida. E isso é uma caminhada maravilhosa, porque ela é uma caminhada sem fim. Porque a gente tem tanta crença, a gente quer até acabar com todas elas, vai muito longe. Só que é uma caminhada que tem um começo. Nós podemos começar essa caminhada. E o começo dela é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou mostrando para vocês que existe isso. Quem se interessar pode buscar também no nosso site, orgânicas.org. Tem artigos, tem podcasts, nós temos um programa de rádio lá no sul do Brasil, onde os membros do movimento orgânico discutem esses assuntos. Tem vídeos, tem livros, tem várias informações que podem ser adquiridas. Só que conhecimento por si só não muda nada. A gente precisa ir um passo além, que é o exercício do pensamento crítico. E a gente também disponibiliza um processo de conscientização. Esse é o passo além, onde a gente pega o conhecimento e transforma ele em algo prático para a nossa vida. Tem um programa que eu venho aperfeiçoando há 8 anos, chamado de Programa de Liderança Orgânica, que tem 2 módulos, módulo ser humano, módulo empreendimento orgânico. Módulo ser humano para qualquer pessoa começar essa caminhada de questionar as suas crenças. Módulo empreendimento orgânico para qualquer empreendedor ou líder de organização que queira desenvolver uma organização baseada nesses princípios orgânicos. Isso já vem acontecendo há 8 anos, existem muitas organizações e grupos que estão engajados nesse nosso movimento. E esse engajamento ocorre no 3º passo, que é colaborar. Colaborar é a participação nesses encontros do movimento orgânico e também o compartilhamento de experiências de aprendizado que cada um vai tendo. Nós temos a única plataforma que nós escolhemos para tecnologia social de compartilhamento é o Slack, e a gente usa essa plataforma. O fato de eu estar aqui hoje é uma iniciativa colaborativa. Quando a Isa me convidou, como ela mesma comentou, eu tenho 4 filhos, a minha esposa me ajuda, eu vivo de PLO, e o PLO é colaborativo, então as pessoas pagam quanto podem e se podem. Então a gente vive uma vida extremamente minimalista. Eu não tinha dinheiro para vir para cá, para São Paulo, mas eu aceitei o convite da Isa, e obviamente levei isso para o movimento orgânico, e todo mundo achou uma oportunidade enorme da gente compartilhar isso que a gente está fazendo lá no sul do Brasil. Essa empresa, Copa e CIA, patrocinou a minha vinda, os líderes dela estão altamente imbuídos nesse propósito de ajudar as pessoas a se reconectarem com o seu propósito, e isso fez com que esse momento aqui acontecesse, e me deixasse muito grato também por isso. Para fechar, eu queria compartilhar uma história com vocês. Uma história que aconteceu com Krishnamurti, que é um sábio indiano. Ele estava acho que aqui... Ele estava num grupo de crianças, e uma das crianças veio e perguntou para ele: mestre, como é que a gente faz para deixar de ser egoísta? E aí ele deu uma resposta para essa criança que, para mim, foi uma das respostas mais sábias que eu já vi na minha vida e que constitui muito a essência desse nosso movimento orgânico. A resposta que ele deu foi: não seja egoísta. Alguns acham, mas isso é uma piada, né? Aqueles com muita crença no futuro e no passado, vão dizer assim: mas eu sempre fui egoísta, minha mãe era egoísta, por isso que eu sou egoísta. Quando eu nasci, a lua estava assim, as estrelas, então isso me fez egoísta. É muito difícil deixar de ser egoísta em todas as vezes, daqui para frente, no futuro. A gente percebe que é uma pessoa cheia de imaginação, imaginando o futuro, imaginando o passado, todo momento. A resposta dele é sábia, porque é uma resposta do único momento que existe, que é esse momento aqui e agora. O que ele disse foi o seguinte: ao se perceber tendo uma atitude egoísta, abandone a crença e deixe de ser egoísta aqui e agora. E está tudo resolvido. Está tudo perfeito.
Você se reconectou naquele momento com a tua essência. Ah, e se amanhã você se pegar sendo egoísta de novo, repita o procedimento e está tudo resolvido. A grande maravilha da vida, gente, é que ela é muito simples quando a gente traz ela por aqui e agora. Quanto mais orgânica, mais simples. Era isso que eu tinha que falar para vocês, gente. Muito obrigado.